Olá pessoal, saudações tricolores. Conforme eu prometi, vamos fazer uma gravação hoje sobre falar de alguns assuntos que não é o time do Fluminense. Falar sobre o CT, falar sobre o projeto do estádio. Antes de falar sobre o CT e o projeto do estádio, eu gostaria de falar uma coisa que eu tenho observado, não tem nada a ver com o Fluminense não, mas é alguma coisa que pode dar pano para manga. Se a gente tivesse uma Polícia Federal legal, se a gente tivesse como é que se fala, neutralidade, se a gente tivesse imparcialidade, coisas que a gente vê que no Brasil, essas palavras não existem. Vocês não acham muito estranho, para quem acompanha o esporte no Brasil, falando do futebol, os dois maiores patrocínios que nós temos hoje no Brasil é o do Palmeiras, com a Crefisa, que lembra muito a Unimed do Fluminense, e o Flamengo. Mas eu não vou falar do Palmeiras, eu vou falar do Flamengo. Nada contra o Flamengo tem que montar um melhor time, é isso aí, eles estão certos de correr atrás, isso aí não tem nada a ver. O que eu acho estranho é a quantidade de dinheiro que o Flamengo tem gastado. É Rafinha, é Felipe Luiz, é Gerson pagando 10, 11 milhões de euros. Ofereceram pro Pedro 8, 9 milhões de euros. O Flamengo não tem ganhado nada. Esse dinheiro do Flamengo é muito, mas não é pouco não, é muita grana e tá todo mundo calado. Vocês não acham que é uma coisa muito estranha no Flamengo não está sendo observado, não vazar nada? Porque, olha, como é que é o Everton Ribeiro, Diego Alves, aquele Caio que eu acho que não joga nada, aquilo é uma enganação, Cueja, Berrio, Bruno Henrique, Gabigol. Agora, repara, esses caras aí ganham todos eles acima de 600 mil reais. Todos acima de 600 mil reais. Todos. Mas Vitinho. Onde a folha do Flamengo dá fácil por mês 10 milhões. 10 milhões está falando de um patrocínio de 120 milhões ano. 113, 130, porque tem o 13º. E a gente sabe que a camisa do Flamengo hoje não consegue 50 milhões. Quer dizer, ou está tendo lavagem de dinheiro pesada, ou os números são mentirosos. Porque jogadores sabem que eles ganham 1 milhão mesmo por mês. Então é muito estranha essa situação do Flamengo e ninguém fala nada. Bom, mas esse é um problema do Flamengo. Se tiver alguma coisa estranha, vai explodir mais cedo ou mais tarde. Ou vai explodir com o Flamengo devendo a todo mundo, ou vai explodir com uma lavagem de dinheiro, que eu acho mais provável. Mas vamos falar do Fluminense. Primeiro vou falar do CT. Me perguntaram o que eu acho do CT. Bom, eu tive uma vez no CT quando estava sendo começado a construir. Eu estava passando ali, resolvi dar a volta, entrei e fui lá ver o CT. Eu estava subindo a obra. Depois eu vi vários, eu acompanhava o Instagram do Pedro Antônio, acompanhei a obra toda ali. Tive com o Pedro Antônio, inclusive. Fui um dos milhares que teve com ele lá no CT. E o que eu acho do CT? Primeiro, o Fluminense ganhou a possibilidade de ter um CT em Vargem Grande. Não quis, o Peter não quis. Eram dois terrenos, inclusive, maiores. O que foi oferecido ao Fluminense era um terreno maior do que o terreno que o Peter quis. É óbvio que não era um terreno em morro, porque o Eduardo Paz não ia dar um morro para alguém fazer um CT. Então o Peter escolheu aquele terreno ali em Curicica, que não é Barra de Juga, ali é Curicica. Foi estranho, porque o terreno, para quem estudou engenharia, eu estudei engenharia civil. Ali é tufa puro. É o pior terreno que existe no mundo. Só a gente lembrar do Pan-Americano, que está tudo rachando lá. Porque o estaqueamento é profundo, para segurar. Porque é um terreno que não tem. A compactação dele é ruim. A fundação se move. É difícil ter um equilíbrio naquele terreno. Se gasta muito dinheiro. E tanto é que se gastou. O Pedro Antônio deu sorte de ter tendo aquela obra do metrô. Comprou e ganhou. Comprou a preços ridículos e ganhou aterro. O Fluminense teve que fazer um aterro de 1,5 m acima do nível, porque era o exigido. Compactar aquilo ali. E espero que tenha sido muito bem compactado, porque senão vai dar problemas também. Bom, e foi feito o terreno. Foi feito o CT. O CT em si, ele é muito bom. Não falta absolutamente nada. Tanto é que a Copa América escolheu o CT do Fluminense aqui no Rio. CT perfeito.
São 3 campos. Ah, só tem 3 campos. Não, só tem 3 campos para um time profissional. Ter 3 campos para um time profissional é mais do que suficiente. Estão dizendo agora que esse campo número 3 vai ser um campo com grama sintética. Se é para não ter conservação, tudo bem, mas eu não faria, porque já temos um campo de grama sintética, se eu não estou enganado, e acho que eu não estou, lá em Xerém. Eu não sei porque o Fluminense, quando vai jogar contra o Atlético Paranaense, não vai treinar lá uma semana para se adaptar à grama sintética. O Fluminense tem um campo de grama sintética. Outra coisa, o Fluminense tem, somando todos os campos que ele tem, deve dar uns 8 a 10 campos oficiais. Porque tem Xerém, tem o CT e tem Laranjeiras. Então, porque só tem 3 campos. O profissional só precisa de 3 campos. Então, treino 30 jogadores. A média geral de um elenco profissional é de 28 a 33 jogadores, 34. Então, 3 campos dá mais do que o suficiente. Se você usar um campo uma semana, outro campo outra semana, ou então um campo dia sim, dia não. Vai trocando de campo para manter o gramado sempre em perfeito estado. Essa parte do Fluminense é perfeita. A academia é perfeita, é ampla. Tem a parte de cozinha, tem tudo. Agora tem o auditório que a Ambev fez, muito bom também. Falta a parte de hotel, que é a parte de hotel, tem fisioterapia, tem absolutamente tudo. Lavanderia, falta ligar a água, falta ligar a energia, falta terminar aquela rua lá que é um absurdo, a prefeitura não fazer a rua, obrigar o Fluminense a fazer uma rua, acho só sacanagem que não tem mais tamanho. E falta o hotel, dizem que o hotel terão 50 quartos, que é para poder fazer a concentração lá. Quando tiver tudo pronto vai ser ótimo, não tenho a menor dúvida disso. E eu dou até uma sugestão, quando você for fazer os quartos, colocar cada quarto, cada suíte, né, porque são suítes, com o nome de um grande elenco, de um grande jogador do Fluminense. Por exemplo, os goleiros ficarão no quarto Castilho, estou dando exemplos, Castilho, Paulo Vitor e Félix, por exemplo. Os laterais direitos ficarão no Jair Marinho, Carlos Alberto, Aldo, escolhe os laterais. E vai fazendo, monta um time, cada jogador fica na sua posição na suíte que leva o nome de um ídolo do Fluminense. Mas fora disso, o CT é um CT, eu acho bem localizado em relação à Vargem Grande, é melhor localizado que o Vargem Grande, mas o terreno é menor. E foi uma obra cara. Provavelmente o que foi feito no CT do Fluminense, em Curicica, no CT Pedro Antônio, teria sido mais barato se tivesse sido feito as fundações em Vargem Grande. E mais, se o terreno fosse maior, poderia ter sido feito uma edificação baixa, em vez de fazer 4, 5 andares, porque a gente tinha problema de espaço. Aí seria mais barato ainda. Já estaria pronto, inclusive. Então o CT do Fluminense, para mim, está bem parado, está muito bem montado, muito bem pensado, falta terminar. E agora, quando terminar a rua, vai ficar perfeito. É um CT nota 10, CT de primeiro nível no mundo, na minha opinião. Com relação ao estádio, voltando ao CT, a gente vê o CT do Palmeiras, o CT do São Paulo, o CT do Corinthians, todos eles também foram terrenos dados cessão de uso para os clubes. Inclusive o CT do Palmeiras e o CT do São Paulo, existe uma solicitação de devolução do terreno. São Paulo e Palmeiras, que são vizinhos, né? Eles são vizinhos de parede nesse CT na Barra Funda, eles estão brigando para não terem que devolver. O CT do Corinthians foi feito no Parque Ecológico, ali no Tietê. Quem pega a saída para ir pegar aquela estrada Ayrton Senna, que vai até Taubaté, ou Jacareí, não sei, aquela que você vai sair na Dutra lá na frente. Ali é o Parque do Tietê, o Parque Ecológico do Tietê, deram um terreno ali para o Corinthians. O Corinthians fez o CT dele ali. Então o CT do Fluminense não fica nada a dever a nenhum CT do Brasil. Depois de pronto. Hoje em dia já dá para usar tranquilamente e não tem problema nenhum. E acho muito bom. O Fluminense tem 2 CTs. Nenhum deles, como no resto do Brasil, tirando do Flamengo. O CT do Flamengo, o terreno pertence ao Flamengo. Foi nos anos 80, se não me engano, o Jorge Gelau, tanto que esse nome do CT é CT Jorge Gelau. Ele comprou aquele terreno ali em Vargem Grande. Então o terreno de Vargem Grande é do Flamengo. Não é cessão de uso, não, é do Flamengo. Mas o Fluminense, como todos os outros times do Brasil, 90% dos times do Brasil, tem um belo CT. O CT do Flamengo também, embora tenha pegado fogo, mas foi feito com o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo começou a botar container lá para fazer um CT.
e tem um CT bom. O Vasco ainda não tem, o Botafogo tem aquela saída que até agora não se concretizou, que é fazer um CT com doação, com financiamento dos irmãos Moreira Salles, do Unibanco. São botafoguenses. Então o Fluminense está bem parado nesse aspecto. Com relação ao estádio, respondendo algumas perguntas aqui novas, então não dá para rebaixar o campo para aumentar a quantidade de pessoas? Não, não dá. Porque não é, você pode rebaixar o campo, mas você não pode crescer para os lados. Porque você está preso por um lado pela sede e pelo outro lado pela parede que faz limite com o Palácio Guanabara. Então se você afunda, você não consegue criar o maior número de degraus de arquibancada para colocar cadeiras. Aqui porque você não pode chegar para trás o limite com o Palácio Guanabara, nem pode derrubar a sede. Você precisaria de mais espaço para você afundar o campo e caber mais gente. Então não dá. A única maneira que existe de você fazer um estádio, por exemplo, para 19 mil, 20 mil pessoas, como o Santos vai fazer, o projeto do Santos é um projeto bem bacana. Vai passar de 16 mil lugares para 19 mil lugares, 19.500 lugares, que não chegar a 20. Eles também estão limitados por espaço. Esse é o problema, você está limitado. E a gente poderia chegar a 19, 20 com preço o Santos vai passar de 16 mil para 19 mil, vai custar 200 milhões de reais. 200 milhões de reais em Vila Belmiro. Saiu semana passada, semana retrasada, saiu tudo foi imprensa, tudo foi mídia. O Fluminense vai gastar infinitamente menos para fazer um estádio de entre 15 mil e 16 mil lugares. Poderia fazer 19 mil lugares? Poderia. Mas teria que. Não é rebaixando o campo. Porque nem rebaixando o campo dá. Só se você rebaixar o campo Mas não dá, porque você tem a sede. Não vai ficar ponto cego, metade do campo não vai ser visto para quem está na parte social. Então, esse é outro detalhe de você afundar o campo. Você afunda o campo, mas não pode. O pessoal que está na parte social não vai conseguir ver o campo, porque é alto ali. Então, uma coisa muito interessante é você poder revogar o decreto de altura do estádio. Porque aí você consegue fazer mais um lance de arquibancada como é hoje em dia. Mas aí também tem que destombar o estádio. Por quê? Porque você vai alterar tudo. Mas se você fizesse isso, você poderia destombar o estádio e fazer o estádio chegar a 20 mil pessoas. Derruba as quadras de tênis lá atrás e faz um tobogã ali. Quer dizer, vai ficar um estádio horroroso. Aí você faz um estádio, uma arquibancada atrás, cabe 8 mil pessoas ali no tobogã. Aí você vai para 28 mil pessoas. Só que fica uma coisa completamente ruim, feio pra caramba, desconfortável, atendendo de maneira torta, mancando os estatutos e as leis. Então, quando nós pensamos no estádio, nós pensamos inicialmente em reformar a Laranjeira, restaurar a Laranjeira, do jeito que ela é hoje. Só que como nós fizemos consulta, isso baseado num projeto que foi apresentado pelo Netflix e no jornal Lance, projeto do Eric. Muito legal, muito bonito, por sinal. Se pudesse fazer daquela maneira, seria a melhor de todas. Seria um estádio para 12, 13 mil pessoas. Você manteria do jeito que estava hoje, dá uma afundada no campo e cresce a arquibancada para baixo. Faz a arquibancada onde vai ser a Pinheiro Machado, aquela que foi mostrada, daquele mesmo estilo. É um triângulo, retângulo, indecido. Caberia 12, 13 mil pessoas. Não mais do que isso, porque você não tem condição de crescer mais degraus de arquibancada, nem subir. Só que aí, quando a gente começou a fazer, vamos fazer isso aqui é jogo rápido, é baratinho. Vamos ver o que está ruim aqui na arquibancada para poder escorar, na arquibancada superior, para poder escorar, para ver se dá. Apesar de todos os pontos cegos que tem embaixo. Por causa daqueles pilares que tem, que dá um ponto cego bravo ali. Mas não dá. Os bombeiros proibiram. O estatuto do torcedor não é atendido. Então foi por isso que a gente fez um projeto novo, atendendo tudo. Não dá para ser aquele, lamentavelmente não dá para ser atendido do jeito que ele é hoje. Porque só tem um banheiro masculino e um feminino para 10 mil pessoas, olha que absurdo. Só tem um bar, só tem uma entrada e uma saída. Não dá para. É muito ruim. Então foi por isso que a gente pensou um projeto novo. Agora a gente está tendo as nossas primeiras conversas com o Mário, com a direção do Fluminense. Em breve estaremos reportando para a torcida tudo o que está acontecendo e quando nós vamos precisar de vocês. Tá ok? É isso aí, gente. Saudações tricolores, que a gente consiga caminhar. O Fluminense tem que. Hoje, nesse momento, o Fluminense tem um bom time em relação ao que tem no Brasil. Vamos deixar claro.
Em relação ao futebol atual, basta a gente ter visto a Copa América, que porcaria que foi. Então, nem a seleção brasileira empolga mais nada. Nem aqui em Guapimirim teve foguete. Um ou outro foguete você ouvia ao longe, bem diferente de quando a gente tinha futebol de bom nível. Mas o nosso time hoje, com o Nenê, a gente está começando a ter um elenco, meio tarde, mas então dá para recuperar, tem que ser feito um trabalho com calma, e a torcida tem que ter mais paciência também, porque a torcida do Fluminense é uma torcida muito doente. Eu espero que as coisas aconteçam, porque agora está se trabalhando de maneira muito certa. E uma outra coisa também importante que eu falei no início do Flamengo, o Itaú soltou as dívidas dos maiores devedores do Brasil. O Fluminense está em nono lugar. Eu pensei que o Fluminense estivesse ali no pódio de devedores. Não, está em nono lugar. E o Flamengo está só com. O Flamengo faz uma história. É outra coisa do Flamengo. O Flamengo deve 3 milhões a menos que o Fluminense só. Então, são coisas. Isso é que eu estou achando muito esquisito. Ninguém falar, ninguém tocar, ninguém levantar essa lebre. Quando tocam nisso, saem rápido, a imprensa sai rápida. E nós sabemos que nós temos uma imprensa. Nós não temos imprensa. Essa é a grande realidade. Então, o Fluminense tem que manter esse aperto financeiro para poder, mais na frente, poder respirar. Isso é ruim para a gente, nós que somos torcedores e queremos ver sempre o nosso time vencendo. Mas se não fizer assim, a gente não vai ver mais nem time. Nós vamos virar realmente uma América, uma Portuguesa de esportes. É isso aí, gente. Saudações tricolores. E agora é contra o São Paulo.